Ela foi uma das civilizações de maior influência que o mundo já conheceu. Our way of life today would be very, very different if Egypt hadn't existed. Por quase 2000 anos, seu legado esteve perdido. The idea of Egypt was that it was a mysterious place filled with magic and superstition. Até que uma sucessão de homens e mulheres modernos começaram a redescobri-lo. Suddenly, temple and tomb walls were speaking to you from throughout the Nile Valley. Esta é a história da busca de reconstituir o passado do Egito, de descobertas famosas e descobertas casuais, de iniciativas privadas e saques nacionais, de escavações exaustivas e tecnologias de última ponta. Em busca do Egito imortal. O Museu Egípcio no Cairo, abrigo de alguns dos mais preciosos tesouros do mundo antigo e local de uma experiência fascinante. Aqui, as autoridades do Egito e os especialistas em tecnologia de informação da IBM juntaram forças para revelar os segredos de uma civilização inteira. Num projeto ambicioso chamado Egito Imortal, milhares de objetos antigos, como esta estátua de um escriba sentado, estão sendo escaneados e inseridos no vasto banco de dados, contando com as últimas pesquisas e acessíveis a qualquer pessoa com acesso à internet. Como a própria egiptologia, este museu virtual utiliza os recursos técnicos mais avançados, mas sua tentativa de documentar e decifrar os mistérios do Egito Antigo não é recente. Ela faz parte de um processo que remonta a mais de 200 anos, a 1798. E há um pequeno grupo de cientistas e engenheiros europeus que viajou ao Egito numa expedição de construção de império liderada pelo famoso general francês Napoleão Bonaparte. Napoleon recognized that if he was going to rule Egypt and rule it properly, he had to know as much about the country as possible. And this meant bringing scholars with him to study everything from the architecture of modern Cairo to the plants, the clothing, everything in between. Mas Napoleão não se interessava apenas pelo Egito atual. Ele também estava intrigado com o seu passado misterioso. Most of what was known was based on classical sources, which were very limited and often very inaccurate, or on biblical interpretations, which were equally invalid most of the time. Para coletar mais evidências precisas, alguns acadêmicos se aventuraram pelo deserto do Cairo, onde fizeram o levantamento de alguns dos monumentos mais antigos. As lendárias pirâmides de Gizé e a misteriosa esfinge de pedra. Mas um homem ousou ir além. O barão Dominique Vivant Denon, um ex-diplomata e artista talentoso. Desde o momento de sua chegada, Denon estava determinado a encontrar evidências do Antigo Egito ao longo do Nilo. Quando Napoleão ordenou uma divisão do exército para invadir o território não cartografado do sul de Gizé, Denon estava ansioso para juntar-se a ela. Mas 724 quilômetros ao sul do Cairo, suas dificuldades de repente valeram a pena. Ao redor da moderna aldeia de Luxor estava o maior conjunto de monumentos do Egito. Aqui, na antiga capital de Tebas, havia os enormes templos de Karnak e Luxor. E na margem oeste do Nilo, o Ramesseum e os santuários de Medinet e Habu. Desenhando furiosamente, Denon tornou-se o primeiro europeu a registrar com precisão esta vista magnífica. E este era só o começo. Viajando com o exército por mais 6 meses, Denon encontrou mais monumentos e novamente arriscou sua vida para registrá-los. One of my favorite stories is when the army was in retreat and they were being shot at, but he hadn't finished drawing a temple. So he turned on his horse and he was sketching away madly while his colleagues were screaming at him to move along. Em junho de 1799, Denon finalmente retornou ao Cairo para uma terrível surpresa.
A Marinha Britânica havia cortado os suprimentos franceses. A expedição estava encalhada. Com o tempo se esvaindo, Napoleão ordenou que os outros acadêmicos continuassem o trabalho de Denon. Pelos 2 anos seguintes, cartógrafos, arquitetos e engenheiros vasculharam o país, criando uma detalhada descrição do Egito, que seria o último legado da expedição. This is the first edition of the Description de l'Égypte, printed by the French government as a result of Napoleon's campaign in 1798. Philip Crone é o diretor da Biblioteca de Livros Raros e Coleções Especiais da Universidade Americana no Cairo. It was a milestone in being such a complete study of a country that probably had never been done before, because they literally wanted to learn everything they could from a scientific perspective. Metade dos 23 volumes da descrição apresenta a missão original dos acadêmicos, um inventário do Egito como eles o encontraram há 200 anos. Os outros contêm o primeiro levantamento do antigo legado do país. Há minuciosos desenhos arquitetônicos de centenas de monumentos. Thebes and Luxor. Preservados por milhares de anos pelo clima seco do país, pedaços de papiro, animais mumificados e até os restos mortais do próprio povo. Here we have a head of a male mummy discovered in Thebes. Quando este trabalho monumental foi publicado pela primeira vez na Europa em 1809, ele causou furor. Its magnitude, the sheer scale of things, indicated that Egypt was a much richer community, archaeological site than most other areas of the world. Esta foi uma evidência irrefutável de que o mundo era mais antigo e mais misterioso do que se pensava. Behind the greatness of Rome, it was always known there was the greatness of Greece. Suddenly it was clear that behind the greatness of Greece there was this greatness that was Egypt. Porém, a descrição do Egito tinha suas limitações. Há 200 anos, a arqueologia vivia sua infância e ninguém conhecia ler a antiga linguagem de imagens conhecida como hieroglifo. Quando os acadêmicos de Napoleão documentaram suas chocantes descobertas, só conseguiam dizer pouca coisa a respeito dos pensamentos, das crenças e da história desse povo que os havia antecedido. Felizmente, um objeto antigo desenterrado no Forte Rosetta, na costa mediterrânea do Egito, mudaria essa situação. Descoberta pelas forças francesas em 1799, a Pedra de Rosetta foi inscrita em 3 diferentes línguas: hieroglifo egípcio, demótico, uma forma de escrita usada no século II a.C., e grego. Os acadêmicos perceberam que se todas as 3 seções possuíssem o mesmo texto, esta poderia ser a chave para destrancar o passado do Antigo Egito. Mas não foi tão simples. Na seção grega ficou claro que as inscrições louvavam o faraó Ptolomeu V, mas por mais que tentassem, eles não conseguiam correlacionar as diferentes línguas. The first ordeal to be overcome was the idea that Egyptian hieroglyphs were strictly ideographic, that each sign represented a complete thought. Um dos primeiros europeus que chegaram a essa conclusão foi o cientista britânico Thomas Young. 16 anos após a descoberta da pedra, Young notou que a aparência de Ptolomeu no grego correspondia aos grupos de hieroglifos cercados de linhas ovais, conhecidas como cartuchos. De repente, ele se deu conta de que esses hieroglifos representavam o nome de Ptolomeu, soletrando foneticamente. Mas esta era apenas uma parte da solução. O avanço final seria realizado em Paris, 7 anos depois, por um jovem linguista chamado François Champollion. Como Young, Champollion acreditava que o hieroglifo era um alfabeto antigo, mas em 14 de setembro de 1822, ele teve uma ideia mais inovadora. Champollion realized that you have hieroglyphs utilized in different ways. You have groups of hieroglyphs that phonetically spell out a word, and then at the end of that word you often have an ideogram or determinative that represents the whole word. So some signs mean a sound, but they also have an added meaning, which is of what they show. So if you have legs, it means it has to do with motion. If they're legs that are backward, it means you're walking backwards. Para compartilhar sua ideia com o irmão, Champollion correu para uma biblioteca próxima. Ele jogou seu trabalho na mesa do irmão. Ça y est, j'ai trouvé. E imediatamente desmaiou.
Quando finalmente recobrou a consciência, 4 longos dias depois, Champollion começou a trabalhar num dicionário do egípcio antigo e numa gramática. Depois de quase 2000 anos de silêncio, os antigos egípcios podiam falar novamente, por meio de suas próprias palavras. The images took on sounds, the words took on meaning, and their whole world opened up to us as a result of this amazing accomplishment. O caminho agora se abria para as maiores descobertas da egiptologia. Uma busca através das milhares de imagens digitais no site do Eterno Egito revela por que a decifração do hieroglifo foi tão importante. Estes símbolos estranhos estavam por toda parte. Por séculos, os europeus os tinham descartado, tratando-os apenas como pinturas primitivas, mas não seria mais assim. With Champollion deciphering hieroglyphs, suddenly temple and tomb walls were speaking to you from throughout the Nile Valley. So the thing to do was to go down the valley collecting text. Entre os homens que participaram desta jornada, havia um jovem acadêmico inglês, John Gardner Wilkinson. Aproveitando a relativa paz ocasionada pela saída do exército francês, Wilkinson visitou muitos dos locais mais fascinantes do Antigo Egito. Como os acadêmicos de Napoleão 20 anos antes, ele copiou à mão milhares de inscrições. Mas enquanto os acadêmicos só conseguiam esboçar os hieroglifos, ele conseguia lê-los. We could hear in their own words what they were interested in, what their concerns were. We suddenly discovered that the ancient Egyptians were, truth be told, very much like us. Um livro sem precedentes, publicado após o Wilkinson voltar para casa, revela suas conclusões. Nele, em vividos detalhes, encontra-se a primeira tentativa de reconstruir o dia a dia dos egípcios, sua organização social, suas crenças religiosas e sua história política. 3 grandes impérios, o Antigo, o Médio e o Novo. Mas os epígrafos como Wilkinson não eram os únicos europeus no país. Vários colecionadores de antiguidades também haviam descido ao Vale do Nilo. Praticando uma forma primitiva de arqueologia, eles descobriram lugares escondidos e tesouros incalculáveis. Mas suas técnicas toscas atrasaram a busca pelo Antigo Egito por décadas. Archaeology should be like detective work. In a crime scene, what you want to do is record everything before you move anything. Well, if you're going into the room simply to pull out nice objects and bringing the walls down with you, you're basically destroying the story that the room had to tell you, that the scene had to tell you, that the context was telling you. Um dos aventureiros mais fascinantes era um ex-engenheiro hidráulico Giovanni Belzoni. Chegando ao Egito em 1817, Belzoni rapidamente adquiriu uma boa reputação. One of the first commissions that Belzoni had was to remove the colossal head of Ramses II in Thebes. And it's about 9 feet, 10 feet long, and it weighed about 7.5 tons. Belzoni managed to, inch by inch, move it on rollers from the temple all the way to the Nile, which is about a couple of miles in length. And now this head is one of the prized pieces in the British Museum. Belzoni não era apenas um caçador de tesouros. Impulsionado pelo profundo desejo de saber mais sobre os antigos egípcios, Belzoni abriu e explorou a segunda grande pirâmide de Gizé. Ele se tornou um dos primeiros europeus a atravessar as corredeiras de Aswan e a entrar no magnífico templo de Ramsés, o Grande, em Abu Simbel. Foi só quando voltou a Luxor que ele fez sua descoberta mais incrível. Escondido nos morros diante do rio, havia um cânion despovoado que servia como cemitério real para os faraós egípcios do Novo Império. Diversas tumbas haviam sido encontradas e estavam repletas de antiguidades, mas Belzoni achava que havia ainda mais. Levando seus auxiliares para este Vale dos Reis, Belzoni achou 5 sepulcros esculpidos em rocha. Então, em 18 de outubro de 1817, ele entrou na tumba de número 6. It must have been the most dramatic moment of Belzoni's life when he came into these burial chambers. O egiptólogo Kent Weeks é uma autoridade em tumbas antigas. This was certainly not only one of Belzoni's greatest discoveries, it's one of the greatest discoveries ever made in the valley.
Sem saber, Belzoni havia encontrado a tumba perdida por muito tempo do pai de Ramsés o Grande, o faraó que construiu o Império Seti I. Now, Seti was a very powerful ruler, and that power is reflected not only in the size of the tomb, but also some of the subtle changes in these religious texts. Here, for example, we find representations of foreigners as a way of saying, Egypt under my rule has now become a great international empire. And our gods control not only what happens in the Nile Valley, they control what happens throughout the known world. Uns 140 metros atrás do busto em rocha, Belzoni finalmente alcançou a espetacular câmara funerária de Seti. This ceiling showing the Egyptian view of the heavens is as good as anything ever painted in the New Kingdom. Essa tumba também havia sido saqueada em tempos antigos, mas restava um tesouro que os ladrões deixaram para trás. Um sarcófago maravilhosamente decorado com alabastro translúcido. Belzoni, of course, took it back to England, and it wound up in the Soames Museum, where it is on display in a dark little corner of the basement. A rather depressing end to what could be one of the most spectacular objects to be exhibited in any museum anywhere in the world. De volta à Inglaterra, Belzoni montou uma exposição em Londres para compartilhar o restante de suas descobertas com o público fascinado. Belzoni was quite a showman, so he'd copied parts of the tomb of Seti I and had them set up so that you could actually walk through this entire mock-up, and it gave people a real glimpse at what it was to go through an Egyptian tomb and see Egyptian art in that very intimate way. Essa exibição, junto com o impacto em curso da descrição do Egito e as conclusões dos primeiros epígrafos, transformou a curiosidade dos europeus sobre os antigos egípcios em uma mania. It became a fad. Every home had to have mummy wrappings on the dining room table. They had to have an Egyptian room in the house furnished with Egyptian-style furniture. And the trade in Egyptian antiquities blossomed like almost no other fad before it. O comércio de antiguidades prosperou por quase 30 anos, até que os arqueólogos mais cultos tentaram detê-lo. Um deles era ex-curador de um museu e se chamava Auguste Mariette. Mariette believed that archaeological monuments be left on site and intact, that objects, if they are going to be exported, be at least fully recorded and their context noted before they were taken out of the country. No começo, Mariette não conseguiu fazer nada. Então, em 1851, ele teve uma chance. Explorando o vasto terreno de Saqqara, ao sul de Giza, Mariette observou o busto de uma pequena esfinge sair da areia. Isso fez lembrar de um antigo relato de uma avenida de esfinges, que levava ao cemitério dos lendários touros Apis do Egito. Os antigos egípcios haviam idolatrado esses animais sagrados por milênios. Achar suas tumbas seria uma descoberta muito importante. Depois de escavar por um ano, a persistência de Mariette finalmente compensou. Mariette came upon a sandstone door, which was sealed. He broke it down and he entered. A egiptóloga Salima Ikram é especialista em práticas funerárias do Antigo Egito. Once Mariette broke through the door, he found a huge number of limestone stelae inscribed by kings, commoners, lots of people, and these were all dedicated to the Apis bull. Depois de entrar, ele se encontrou em meio a quilômetros de túneis cavados na rocha. Neles havia câmaras laterais, dentro das quais havia algo espantoso. Gigantescos sarcófagos de granito, cada um pesando mais de 80 toneladas. Here it says, Apis, beloved son of Osiris, giving him life, eternity and prosperity forever and ever. Dentro de um desses enormes caixões, Mariette encontrou restos de um touro Apis mumificado, enterrado durante o reinado de Ramsés o Grande. Essa descoberta causou alvoroço e fez com que Mariette logo fosse nomeado chefe do Serviço de Antiguidades do Egito. Munido de sua autoridade, Mariette pôs fim a todas as escavações, incluindo a sua. Proibiu a exportação de qualquer objeto sem permissão prévia e fundou um museu permanente para abrigar sua nova coleção de antiguidades. A busca pelo Antigo Egito estava prestes a entrar na sua Era Dourada. Localizada no coração do Cairo, o Museu Egípcio atrai hoje mais de 6 milhões de visitantes por ano.
Aqui, um guia digital elaborado pela IBM permite que os visitantes acessem o vasto banco de dados do Eterno Egito, enquanto veem muitos dos objetos apresentados em primeira mão. Esse hábito de apreciar os objetos não apenas como arte, mas como prova de povos antigos, deu um grande passo no final do século XIX, graças a uma notável novelista vitoriana chamada Amelia Edwards. Em 1873, Edwards fez uma típica viagem de turismo ao Egito. Como muitos visitantes, ela explorou o platô de Gizé, repleto de maravilhosas montanhas feitas pelo homem, e ficou fascinada com as pessoas que as haviam criado. Ela queria ver mais. Alugando uma luxuosa casa flutuante conhecida como Dahabia, ela deu início a uma viagem de lazer de 1.600 quilômetros, subindo o Nilo. Porém, ao viajar para o sul, a sua admiração se transformou em horror. Apesar das tentativas de conservação de Mariette, os turistas ainda estavam depredando os monumentos, e arqueólogos amadores estavam destruindo a própria evidência que buscavam decifrar. Até as estátuas colossais de Ramsés o Grande estavam em perigo. Someone had been making a plaster cast of the face, and they'd left behind white splotches of plaster. And of course, this was aesthetically most not pleasing. So she ordered people to brew up tons of coffee, and she took it and had it flung over the statue so that the plaster was dyed once more the same color as the rock. Essa não foi a única reação de Edwards. De volta para casa, ela iniciou uma campanha para educar o público sobre os antigos egípcios e fundou uma sociedade histórica conhecida como Fundo de Exploração do Egito. The EEF encouraged proper archaeology. You didn't go out and excavate a site simply to put objects in a museum case. You went out to record objects in their context in order to analyze and interpret them in a much broader cultural, historical setting. Dentre as primeiras pessoas que foram beneficiadas com o patrocínio do fundo, havia um jovem topógrafo inglês chamado Flinders Petrie. Petrie tinha estado pela primeira vez no Egito em 1881 para vasculhar a grande pirâmide de Gizé, que alguns vitorianos alegavam ser perfeita demais para ter sido construída por mãos humanas. Seu trabalho revelou que, embora a pirâmide fosse uma estrutura extraordinária, ela tinha todas as imperfeições associadas às práticas antigas de construção. He found what I found when I came to Giza with New Age notions, that the pyramid is a very human monument. And he could see he didn't find the fingerprints of the gods. He found the fingerprints of real people, their tool marks, and, their slop factor. Em seu relatório, Petrie concluiu que a Grande Pirâmide era, como sugerem as fontes clássicas, uma tumba real construída para o faraó do antigo Império Khufu, há 4.500 anos. Agora, fascinado pelo povo que ergueu as pirâmides, Petrie interessou-se pela arqueologia, mas não como seus antecessores a haviam praticado. Up until then, Egyptology was fixated on inscriptions and fabulous temples and pyramids and so on, but you would never understand American society by going to Washington, D.C. and simply describing the monuments, the Lincoln Monument, the Washington Monument, and just focusing on that. Petrie realized that you don't really understand a civilization, unless you get a handle on the things of their everyday life. Para decifrar esses detalhes do dia a dia, Petrie considerou tudo o que escavou evidências, fosse um fragmento de cerâmica ou um tesouro sem valor. The single greatest feature of Petrie's work was his constant insistence on archaeological context. It isn't so much what you find as where you find it and what lies around it that is important. Usando esta abordagem revolucionária, Petrie desenvolveu uma sofisticada técnica para datar e passou os 40 anos seguintes fazendo descobertas extraordinárias. Em Tebas, ele desenterrou uma estrela com a primeira referência à tribo de Israel numa inscrição egípcia antiga. No norte de Luxor, em Nakada, ele achou milhares de tumbas antigas que pertenciam aos primeiros colonizadores do Vale do Nilo. Utilizando apenas os objetos dos túmulos, Petrie iluminou 1000 anos de uma história desconhecida que precedeu a primeira dinastia do Egito, e ele não estava sozinho. Um número crescente de egiptólogos europeus e americanos estava agora trabalhando no Vale do Nilo e fazendo também descobertas surpreendentes.
Uma palheta de pedra contando a história do primeiro faraó a unificar o Egito. Tabuletas de argila contendo cartas diplomáticas de mais de 3.000 anos antes. E a única estátua conhecida do faraó do antigo Império Khufu, para quem a Grande Pirâmide foi construída. Uma das descobertas mais fascinantes, porém, foi feita por egípcios em Luxor, um depósito secreto de múmias removidas de suas tumbas e escondidas pelos padres no final do novo Império Egípcio. Entre elas, havia personagens reais importantíssimas, incluindo Sete I, cujo sarcófago Belzoni medira, e o mais famoso de todos os faraós, Ramsés o Grande. De repente, esses reis poderosos não eram apenas nomes, eles tinham um rosto. Mas havia algo ainda não descoberto, uma tumba real não saqueada do novo império. As riquezas que ela continha só habitavam o terreno da imaginação, até que em 1922, o egiptólogo inglês Howard Carter fez uma das maiores descobertas da arqueologia. Carter, discípulo de Flinders Petrie, passara 5 anos vasculhando o Vale dos Reis, antes de fazer sua famosa descoberta. Algumas pegadas antigas, incrustadas na rocha, que levavam a uma passagem em meio aos escombros, trazendo o lacre de um faraó do novo império pouco conhecido, Tutankhamon. Ao remover algumas pedras, Carter lançou um facho de lanterna através do buraco e espiou o interior. Como Belzoni há 180 anos, o projeto do Egito Imortal recriou a experiência de entrar numa tumba recém-descoberta. Aqui, praticamente intocada por 3.500 anos, estava uma visão única da corte real do Egito. Dentre os 5.000 objetos, havia uma biga desmantelada, no meio da qual havia um manequim de tamanho real. Grandes leitos dourados, com formas de animais usados durante o funeral de Tutankhamon. Um trono de ouro primorosamente decorado. E uma porta lacrada, ladeada por 2 estátuas do rei morto. Atrás da porta, Carter encontrou 4 enormes santuários contendo 3 sarcófagos de ouro, dentro dos quais jaziam os restos mumificados do próprio faraó. The contents, the quality of the decoration, the sheer magnitude of the gold that was found in the tomb captured popular imagination. It's no surprise that there was again, as with the discovery of the tomb of Seti I by Belzoni, a great rise in popular interest in Egyptology throughout North America and Europe. And it's no surprise that Egyptology suddenly became one of the best funded areas of archaeology anywhere in the world. It was a very defining moment in the history of our discipline. A descoberta da tumba de Tutankhamon foi apenas o começo. As revelações ainda maiores aconteceriam nos anos seguintes. A descoberta da tumba de Tutankhamon anunciou uma era sem precedentes da atividade arqueológica no Vale do Nilo. Uma das maiores descobertas ocorreu em 1939, perto da cidade delta de Tanis, onde o arqueólogo francês Pierre Montet descobriu não apenas uma tumba intacta, mas 6, contendo o fabuloso tesouro de alguns dos últimos faraós do Antigo Egito. Mas essa descoberta surpreendente foi oculta pelos eventos mundiais. A Segunda Guerra Mundial eclodiu e muitos egiptólogos internacionais deixaram o país. 13 anos depois, a Revolução Egípcia varreu todos os vestígios do controle europeu. Agora independentes, os egiptólogos egípcios começaram a fazer descobertas fascinantes. Uma das descobertas mais surpreendentes aconteceu à sombra da Grande Pirâmide de Gizé, quando um inspetor de antiguidades egípcias chamado Kamal el-Malak descobriu este barco de madeira de 4.500 anos que pertencia ao faraó Khufu. Uma imagem ainda mais nítida dos reis egípcios estava surgindo. Mas os egiptólogos ainda refletiam sobre a vida diária de seus habitantes comuns. Até então, as técnicas arqueológicas não eram suficientemente avançadas. Mas essa situação mudaria, graças ao extraordinário programa chamado Projeto de Resgate da Núbia.
No final da década de 1950, o governo egípcio decidiu liberar as terras para sua crescente população, represando o Nilo em Aswan. Com a possibilidade de um vasto lago inundar algumas das regiões mais espetaculares do Alto Egito, a organização Unesco lançou um ambicioso projeto para salvá-las. Entre os 23 monumentos resgatados estavam o Templo da Ilha de Philae e o Templo de Ramsés o Grande, em Abu Simbel, que os engenheiros meticulosamente desmontaram e remontaram 600 metros acima de sua localização original. Mas a sua solicitação da Unesco para assistência arqueológica teve consequências inesperadas. Many of the people who answered this call were trained in archaeology, but in other kinds of archaeology, particularly in prehistoric archaeology. They brought to Egyptian sites a meticulous kind of archaeological work that had not been known in this country until that time. Nowadays when we dig, we don't just dig to find, gold bowls and mummies. We actually wash the dirt. We retrieve ancient plant remains that have been carbonized but not crushed. We save every scrap of pottery. So this is an archaeology that's taking Petrie's interest in the material culture of everyday life even further than he could have imagined. Aqui no platô de Gizeh, o egiptólogo Mark Lenner tem utilizado muitas dessas técnicas para compreender não só as pirâmides, mas as pessoas que as edificaram. How did they organize this landscape for building these monumental structures? What about all the wood and the people and the fuel and the bread and the pottery? And that led my interest to how many people it might have taken to build the pyramids. Egyptologists have said maybe 20 or 30,000 people. Well, this would have been a super city for the 3rd millennium BC. Where was it? Where were the people housed? How were they fed? Em 1995, Lenner começou a explorar uma região ao sul do platô, onde desenterrou algo espantoso. We're finding the remains of the missing lost city of the pyramids, almost for sure from the time of building Khafre and Menkare's pyramid. We've exposed part of a city over the size of about 7 football fields. And by saving every scrap of animal bone, we are finding enough meat on our site to feed 6,000 to 7,000 people if they ate meat every day. Avaliando todas as evidências, Lenner acredita agora que essas pessoas participavam de um projeto de mutirão que envolvia todos os egípcios. The pyramids were a kind of great landlord, and the organization of the land and the people helped them spin off into the later Middle Kingdom and New Kingdom. You see, I think it was a critical threshold where they achieved not so much new technology, but new ways of organizing their society and economy, to do one of the world's first great civil engineering projects. It was that organization that causes me to say it's not so much how the Egyptians built the pyramid, but how the pyramids helped build Egypt. Enquanto isso, o atual diretor do Serviço de Antiguidades do Egito, Zahi Hawass, vem escavando uma região próxima. Por anos, ele suspeitou da existência de um cemitério do Antigo Império. As escavações iniciais não encontraram nenhuma pista. Então, em 1990, um acidente inusitado mudou tudo. An American lady was riding a horse. The leg of the horse fell down on a hole above this first tomb. They informed me. I came and I said, we found it. The tombs of the pyramid builders. Após 15 anos de escavações, Hawass desenterrou mais de 600 esqueletos e deu uma face bem humana a este antigo mutirão. Then the study of the skeleton can tell us that the average height of an Egyptian was 5 to 6 feet. They had stress in their back for women and men because they were involved in moving heavy stuff. And we found that they die early. The average age of death were 30 to 35. O cemitério também desafia a ideia tradicional de que só os faraós eram enterrados nas pirâmides. You know, this tomb gave us lots of understanding because we know that pyramid shape only in the Old Kingdom was connected with the king and the queen. But we found here that pyramid was the folk religion for everyone. And this is a pyramid shape. They be buried underneath the pyramid, exactly like the king's pyramid. And you can compare this, Khufu's pyramid. The king can afford it from limestone, but a workman can afford it from mud brick. E não é só o platô de Gizeh que estava revelando seus segredos.
No delta do Nilo, em Tel el-Dabad, o arqueólogo austríaco Manfred Bietak encontrou fragmentos de enormes murais, idênticos àqueles pintados pelos minuanos de Greta, sugerindo que as culturas antigas tinham muito mais contato do que se imaginava. Na costa mediterrânea do Egito, arqueólogos mergulhadores franceses vasculharam a antiga cidade de Alexandria, resgatando 26 esfinges e os possíveis restos do faraó de Faros. E até o Vale dos Reis ainda oferece surpresas de vez em quando. No final da década de 1980, Kent Weeks trabalhava num mapa arqueológico detalhado quando se deu conta de que uma tumba havia desaparecido. We first rediscovered KV5 in 1989, and when we did, of course, the staircase that I've just come down was buried under about 4 meters of rubble. Na entrada, Weeks encontrou uma inscrição intrigante. Here, in fact, on this wall, the name and the titles of the eldest son of Ramses II, a young man named Amenher-Khepesheth. On this wall, more names and titles. In this case, another of the first sons of Ramses, a young man named Ramses, whom we call Ramses Jr. Sabia-se que Ramsés o Grande era pai de mais de 90 filhos, e esta parecia ser a tumba deles. No interior, Weeks encontrou um salão cheio de pilares. No fundo dele, havia traços de uma entrada. Clearing part of it away, we found ourselves in a huge corridor that extended many tens of meters further into the mountainside. Suddenly, we were in the largest tomb ever found in the Valley of the Kings. A redescoberta da KV5 virou manchete em todo o mundo. Provavelmente será a maior descoberta no Alto Egito por algum tempo. Hoje toda a atenção está voltada em proteger seu passado de uma nova ameaça. Nos últimos 200 anos, presenciamos avanços impressionantes em nosso conhecimento sobre os antigos egípcios. Seus monumentos foram escavados, sua língua decifrada, sua religião e política compreendidas. Os resultados revelaram uma imagem detalhada de um povo antigo e de seu legado. The Egyptian culture really formed the basis of our present Western culture today. We're part of a continuum that spirals right back to here. Ninguém duvida de que há mais a ser descoberto. Porém, agora muitos arqueólogos concentram-se mais na conservação do que na escavação. The ancient Egyptians built their temple monuments out of stone, thinking that stone was eternal, and it's a logical assumption. But we have found out recently that it's actually quite fragile. Por todo o Egito, os monumentos magníficos que o deserto protegeu por mais de 3.000 anos estão desmoronando, enfraquecidos pela poluição industrial, pela irrigação excessiva e pelo turismo em massa. Mass tourism is bad for the Egyptian monuments. For example, for people who enter inside the Great Pyramid, they give about 20 grams of water and this water becomes salt. If you enter inside the tomb of King Tut for 5,000 a day, what will happen in 10 years? This is one of Egypt's great challenges, is how to balance the old and the new. We're going to be losing these precious monuments if something isn't done. Para lidar com essa crise, o governo do Egito está tentando achar novas maneiras de administrar seus sítios arqueológicos. Isso restringiu as novas escavações ao sul do delta do Nilo. E os projetos que estão sendo priorizados agora são aqueles destinados à documentação e à conservação. Projetos como o levantamento epigráfico de Luxor, liderado pelo egiptólogo Ray Johnson. Aqui em Medinet Habu, no pequeno templo dedicado ao culto do rei Amon, Johnson e sua equipe estão copiando meticulosamente cada inscrição de cada superfície deste santuário de 3.000 anos. The goal of the survey is to provide a product that is as accurate as is humanly possible, so that it could stand in place of the monument if necessary. Seguindo os passos de homens como John Gardner Wilson, mas com ferramentas de avançada tecnologia, um grupo de fotógrafos está tirando fotos grandes em alta resolução que servem de base para as pinturas dos artistas minuciosos. The photograph doesn't show everything, so the details that aren't visible are added to the photograph.
Na Casa Chicago, em Luxor, as pinturas a lápis são imersas em um banho de iodo, que dissolve a fotografia, mas deixa para trás a imagem pintada. De volta ao templo, epígrafos experientes checam rigorosamente essas cópias heliográficas. E quando Johnson se assegura de que elas estão 100% precisas, são enviadas de volta para a Casa Chicago para serem publicadas. Considerando que cada templo leva mais de 30 anos para ser concluído, os resultados são extraordinários. They preserve the information that's on the carved wall surfaces as it is now for eternity. It's frozen in time. A necessidade urgente de documentação também guia o Centro de Documentação do Patrimônio Cultural e Natural do Egito. We're trying to conserve our history with the use of technology and trying to find a way to document this history for the future. Em 2001, CultNat faz uma parceria com a maior empresa de informação mundial, a IBM, para criar o projeto Egito Imortal. Por mais de 3 anos, os integrantes da equipe escanearam milhares de objetos em museus espalhados pelo Egito e os agruparam em um mapa do conhecimento interativo. They're not discrete elements in Egyptian culture. They're related to each other because it's all a story, even across the 5,000 years. Objetos antigos, como o escriba sentado, foram quase totalmente restaurados, recriando com exatidão como eles se pareciam quando foram originalmente fabricados. Many people don't realize that ancient Egypt was one of the most brilliantly colored places on Earth. Vestiges of that remain. Much of the reconstruction that we did in 3 dimensions was the replacement of that color. E havia mais. Na descrição do Egito, os acadêmicos de Napoleão tentaram imaginar como os monumentos egípcios seriam em seu apogeu. Agora, gráficos de computador de última geração podem mostrá-los. The camera goes around the second court of Amenhotep and then comes around and goes back through the colonnade again. Technology is getting faster and more capable of creating that immersive experience, really putting a person into the environment. Utilizando o mais moderno software 3D, os diretores de mídia do projeto têm criado por computador modelos de muitos sítios arqueológicos do Egito, que registram não apenas como eles estão hoje, mas também especulam como eles eram quando foram originalmente construídos. Eis um vislumbre sem precedentes de volta ao passado do Templo de Luxor 3.500 anos atrás e do Platô de Giza 1000 anos antes disso. No coração do projeto estão os resultados dos últimos 2 séculos de pesquisa. Uma imagem viva de um povo antigo, interpretada por seus escritos, monumentos e riquíssimos materiais. O projeto está online desde o começo de 2004, nos guias digitais do Museu Egípcio, em celulares que armazenam dados e na internet através do site www.eternalegypt.org. Mas o trabalho ainda não terminou. There's never going to be a point at which this project is complete, bottled up, we have it all. And so we've tried to build an infrastructure that's flexible enough, not only to accept more data, accept new artifacts, new people, new places, but to accept new types of relationships, create new meaning, create new context between these things. Enquanto isso, a busca para saber mais a respeito dessa fascinante civilização continua. In 1995, we discovered there were 67 chambers. Today we're up to 120. How long it's going to take to excavate, I don't know. But at the rate we're going, it's going to be my lifetime and the lifetime of 2 or 3 future generations in order to clear KV5 thoroughly. My next step is probably to devote the better part of the rest of my career to our urban site that we've discovered. There's more than a lifetime's work there. In fact, we don't want to do it all. We want to save some for future archaeologists whose techniques will be even more advanced in ways that we can't conceive. All of us today has to believe the past of ancient Egypt is the past of everyone. Because we owe these people a lot. We owe them the knowledge and the thinking and the philosophy and the understanding of life. This is our heritage, and because it exists and because it has survived so beautifully to the present day, it's
the responsibility of the present generation to ensure that it survives into the future. This is our responsibility.